A prof vai fazer esse vídeo para vocês entenderem os tipos de sujeito. Para identificar o sujeito, vocês têm que primeiro saber identificar o verbo de cada frase. Verbo é tudo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação: plantar, colher, comer, dormir, sorrir, escovar. Tudo que é ação é um verbo. Tudo que eu consigo fazer a conjugação. Eu durmo, tu dormes, ele dorme. Toda palavra que você conseguir passar, presente, passado, futuro, primeira, segunda e terceira pessoa. Verbos do fenômeno da natureza: chover, ventar, relampejar. E verbos que indicam estado: eu sou feliz, o sou, o ser, estar, parecer, permanecer, ficar. Então vocês têm que saber sobre verbos em primeiro lugar. Então vamos analisar as frases. Qual é o verbo? Está usando uma locução verbal. Quem é que está usando o chapéu? O professor Henrique. Professor Henrique. Vamos já analisar qual é a palavra principal. Professor, porque Henrique é o mesmo professor. Então, tem um núcleo aqui. Quando tem um núcleo, sujeito simples. A prof. Carla está comendo taquapito. Quem é que está praticando a ação de estar comendo? A prof. Carla. Prof. Carla é a mesma coisa. Tanto é ou o professor ou o Henrique, ou a prof. ou a Carla. Tanto faz o núcleo. É um núcleo, sujeito simples. Eu e meus colegas chegamos cedo na escola. Quem é que chegamos? Eu e meus colegas. Aqui tem dois núcleos, porque um núcleo sou eu e o outro núcleo, colegas. Quando acontece de ter mais de uma palavra importante, sujeito composto. E o resto é predicado, ó. Predicado, predicado, predicado. O verbo sempre faz parte do predicado. Podemos ter orações sem sujeito, mas nunca oração sem predicado. Logo postarei o vídeo no grupo. Onde é que está o verbo? Postarei. E agora, quem postarei? Eu. Por que eu sei que é eu? Pela terminação do verbo. Mas não está escrito na frase, ele está fora. Mas eu sei por causa da terminação. Então é o eu. Portanto, toda frase é predicado. Nós sabemos que é um sujeito, só não está na frase. Quando isso acontece, a gente diz que é um sujeito oculto, está escondido, mas eu sei quem é. Então, toda frase é predicado, sujeito oculto. Disseram que a escola está linda. Onde é que está o verbo? Disseram. Quem disseram? Eles. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, nós não sabemos quem é o sujeito. É um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Quando que vai acontecer isso? Terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais o ser. Isto é regra do português. Vocês têm que saber o que é a terceira pessoa do plural. Tem que saber identificar o verbo que está na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais o ser. Quando acontece isso, sujeito determinado. Comeram toda a merenda. Eles, alguém, eles ou elas. Terceira pessoa do plural. Então, quando tem isso, sujeito indeterminado. Outro caso, quando nós temos o verbo ser, estar, fazer, haver, indicando tempo, são 10 horas. Não tem quem vai praticar a ação do são 10 horas. Portanto, faz tempo que não os vemos. Este verbo fazer, indicando tempo, não tem quem pratica ação. Então, é oração sem sujeito. Isso acontece com os verbos ser, estar, fazer e haver, quando indicam tempo não tem sujeito, oração sem sujeito. Toda frase é predicada. Ventou forte ontem. Verbos, fenômenos da natureza também acontecem. Portanto, não tem sujeito. Oração sem sujeito. E o verbo haver com o sentido de existir. Há poucos alunos na escola. Existem poucos alunos na escola. Quando tem uma situação assim, também oração sem sujeito. O que é mais difícil, talvez, para vocês, é identificar a oração sem sujeito. Mas se vocês identificarem que os verbos indicando tempo, fenômenos da natureza e o verbo haver com o sentido de existir,
não tem sujeito porque não tem quem pratica ação, não tem uma expressão que indica que faz aquela ação. E saber identificar então estes verbos, terceira pessoa do plural ou terceira do singular, mas o C, sujeito indeterminado, ok? Então esses são os tipos de sujeito.